Já dizer, minha esposa mexeu na minha Bíblia e tirou a minha mensagem, eu disse agora. Mas graças a Deus que estava aqui. E vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 14, de 22 a 32. Vamos ficar em pé para, em reverência, lermos a palavra do Senhor. Todos já acharam? Mateus 14, 22 a 32. Eu gosto dessa igreja porque tem muitos leitores. Eu gosto quando a igreja traz Bíblia e vê que o povo sabe e acha e está ali. Isso é muito bom de ver. 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para o outro lado, quando ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Seu nosso Deus, queremos te honrar e bendizer o teu nome, te agradecer pelo que és e pelo que tens feito. Senhor, que nessa hora, Senhor, a tua palavra seja o rema nas nossas vidas, que seja o crivo, Senhor, sobre todas as coisas. Não me deixa falar heresia nesse culto sagrado, Senhor. Me faz, Senhor, ter palavras retas perante ti, Senhor, e perante o povo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, pode sentar. Já ficaram com medo. Eu vou pedir uma coisa a vocês, que eu queria que quem tiver celular, desligue. Por favor, não levantem. Queria que você permanecesse pelo menos 40 a 50 minutos sentado. Por que eu estou falando? Eu fui criado, meu pai ex-militar. Antes de começar o culto, meu pai dava-me água e mandava ir no banheiro. Depois que começava o culto, não saíamos mais do lugar. Por quê? Eu tive um ensinamento que quando alguém está aqui em cima falando, Deus está por intermédio dele falando. E quando eu me levanto e tiro a reverência do culto, eu estou dizendo que Deus não tem importância nenhuma para mim. E eu não tenho respeito nenhum com Deus. Então, nessa noite, vamos sentar e vamos se dedicar. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de começar essa palavra, tivemos um final de semana assim maravilhoso. Foi um final de semana que Deus nos arrebatou literalmente, tanto na parte espiritual como na parte relacional. Como a gente conheceu a família de Cristobal, do Everton, de todos os outros. Eu pude conversar mais com a Pamela e com o Douglas, e eu pude me relacionar com muitos outros. Queridos, que maravilha! Eu vi coisas lá ser restauradas naquela noite, naqueles dias, as nossas vidas ser renovadas.
E eu creio que semana que vem a gente vai ter um vídeo bem bacana para a gente mostrar como foi o acampamento. Eu estou aqui com a roupa do acampamento ainda. Não. Estou com a roupa do acampamento ainda, mas o espírito ainda é o mesmo. Deus nos abençoe. E para entender um pouco essa palavra, quando eu saí do acampamento para levar 3 jovens da Vila União, eu queria que o Alexandre estivesse aqui. Dá para chamar ele aqui, por favor? Só um momentinho. Queridos, algo impressionante eu senti hoje à tarde quando eu fui deixar aquelas crianças. E eu quero compartilhar. Senta aí, querido, só um momentinho. E eu mandei chamar o Alexandre lá da sala dele. E quando eu fui deixar aquelas crianças, eu fui conversando com elas durante o caminho. E a conversa fluiu. Quando eu fui deixar aquelas crianças, eu fiz questão de deixar cada um na casa delas. Os pais delas viravam para mim e diziam: pastor, todos assustados. Eu sou o pastor, estava lá descalço porque meu pé estava inchado. E eu disse assim: eu sou o pastor da igreja, foi muito bom estar com seu filho. Alguns me responderam assim assustados: é o pastor? Ficaram assustados. E apresentava essa minha esposa. Mas quando fui entregar o último menino, isso fica de testemunho para a gente. Quando eu fui entregar o último menino, a mãe e o pai abriram um sorriso. Meu filho chegou. Pastor, que bênção que foi do meu filho. Eu disse: glória a Deus. Sabe, o meu filho deu problema? Não, foi uma bênção. Seu filho é algo que a gente se importa. Ele disse: pastor, eu sou de outra igreja, mas eu quero visitar a igreja de vocês. Eu disse: eu venho aqui, Alexandre, sabe por quê? Quando a gente passa pela dificuldade no ministério, a gente tem vontade de desistir e ir embora. Deixar as coisas e ir embora. Sacudir tudo. Mas aprove a Deus que nos faz perseverar. Sabe o que é? Só veremos o fruto do nosso ministério quando aprendermos a perseverar. Chegar todo dia num lugar, chegar na hora em que marcou, e lá na frente a gente vai ver. Aprove a Deus, porque o Senhor nos fez. Sabe por quê, querido? Eu chamei aqui, muita gente participou. Mas eu me lembro da Vila União, quando a gente queria entrar nas casas e ninguém queria deixar e nem conversar conosco. E hoje eu vi uma mãe, muitas delas assustadas, mas com um sorriso no rosto. E eu saí com minha esposa e disse: agora a porta está aberta. Sabe por quê? Porque ficou um casal lá batendo na porta. Qual é o seu ministério? Vamos aprender a bater na porta. Louvado seja Deus. Quando alguns se levantarem com o seu ministério, vamos estar aqui para apoiar vocês. Sabe por quê? Passarão 1 ano, 2 anos, 3 anos. Viveremos a glória de seu ministério crescer. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por tudo isso. Eu começo a pensar em tantas coisas, em tantas maravilhas de Deus. Quando eu vou falar nessa passagem, eu me lembro de tantas mensagens, me lembro de tantas pessoas falar sobre Pedro e Jesus sobre as águas, me lembro de tanta coisa. Mas quando eu me porto a ver nessa passagem, eu começo a ver e interpretar um milagre. Um milagre sobrenatural. Uma coisa que a gente não está acostumada de ver. Para vocês terem uma ideia, lá no retiro, o pessoal estava querendo andar sobre as águas.
e ficavam na piscina correndo. E chegavam, eu dei 2 passos, eu dei 3 passos. E ficavam nessa disputa de querer andar sobre as águas. E o que eu vejo, queridos, a manifestação de Deus, quando ela tem que acontecer, às vezes vai vir em nossas vidas para nos surpreender. E sabe o que acontece? Às vezes a gente tenta ocasionar o que Deus já fez, mas não acontece. É verdade ou não é? E aí quando eu começo a perceber que Jesus, ele é um cara que vinha ali, já atordoado com a multidão, ele tinha pedido para que os discípulos fossem na frente, porque havia um morrido, e Jesus estava tentando se despedir da multidão e começa a dizer, olha, vai, que depois eu chego. Queridos, o que eu acho interessante, a primeira coisa é que os discípulos obedecem à voz do Mestre. O que eu quero trazer hoje à noite aqui é o seguinte, numa igreja vai existir os pastores, o pastor presidente, mas existirão os discípulos, os que se tornarão pastores futuramente, os que virão aprender para que a caminhada cresça. Mas entra na primeira questão, obediência. Jesus disse, olha, aos discípulos, aos 12, vai, entra no barco e vai. Acho que os 12 podiam dizer, não, Jesus, mas eu fico aqui contigo. E não, mas os 12 entraram e foram embora. E Jesus ficou com a multidão. Muitas vezes, eu me lembro de uma situação, essa questão de obediência. Eu tive muitas fases de obediência aos meus pais, mas eu tive muita fase de desobediência aos meus pais. Uma delas é que na minha terra, Recife, né, Nordeste, como é muito comum as festas de São João, né, que é muita fogueira e tal, a gente tem um costume de comprar fogos de artifício. E como todo menino é de 10, 11 anos, ele quer comprar o maior que tem. Ele quer escutar o estrondo maior. Naquele dia, eu e meu irmão tivemos algumas desavenças, brigamos, brincadeira de criança, e minha mãe colocou a gente de castigo. Mas eu estava com um saco de bomba dentro de casa. E meu irmão ficou assim, e agora? A gente vai estourar como? E a gente começou a pensar, tá, e agora, e agora? Manhã não deixa sair. E agora, vamos pensar. Aí meu irmão disse, liga o fogão. Liga o fogão e acende a bomba, que a gente vai ver. Sendo que o quê? A gente não calculou onde ia jogar. Queridos, eu queria que vocês entrassem no universo daquele dia. Estávamos na cozinha com a porta fechada. Nem a porta do quintal estava aberta. A gente acendeu o fósforo, ligamos o fogão, e aí botamos a bomba. Quando ela começou a chiar, e agora? Joga, joga. Jogamos debaixo da mesa. Minha mãe, isso já era umas 9h30, 10 horas da noite. Minha mãe estava na cama já dormindo. Como todo menino travesso, nós corremos para a sala e sentamos como se nada tivesse acontecido. E aí o que é que aconteceu? Estourou, querido. Parecia que eu estava dentro do confronto Irã-Iraque. Que estrondo. Minha mãe se levantou achando que a casa estava caindo. Meu Deus, a casa caiu. E a gente, quando ela percebeu que era uma bomba, pegou e a casa caiu de verdade. O que eu quero falar, queridos, com isso, a obediência, ela é crucial para as nossas vidas. É porque na obediência é que seremos levados para os milagres. Não existe trajeto para ir para milagres sem obediência. A gente quer fazer assim. Olha, querido, não vai por aqui, vai. Olha, eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui não. Eu vou fazer aquilo. E a gente, como todo brasileiro, a gente quer dar um jeitinho.
Sabe? É tudo um jeitinho. Lá na minha casa a gente tinha um jeitinho de o quê? Torava o fio, a gente pegava e emendava. Daqui a pouco estava curto-circuito. E queimava as coisas. Então, na nossa vida de obediência a Deus, se queremos ver o milagre de Deus, temos que aprender a obedecer. Já dizia uma música que cantava muito tempo, não sei se vocês já escutaram. Obedecer é melhor que sacrificar, se assim fizeres, muito prazer lhe darás. Como Enoque eu te arrebatarei, com glórias te revestirei. E aí ele vai falar sobre essa questão de obediência. A obediência em nossos corações leva-nos a um estado de paz. Me diga aí, quem obedece fica preocupado? Querido, eu estou com um problema no meu carro, escuta só. Eu estou com um problema no meu carro, vai fazer um mês, vai fazer 2 meses, né, Fred? Eu vou toda semana na Renault para emplacar meu carro. Mas o meu carro está num outro nome de outra pessoa e não sai. Eu tive que ir para a Renault essa semana e dizer que só saia de lá com uma causa resolvida, que eu não queria saber, e não resolveu. Mas eu ando na rua na minha atenção. Não está emplacado. E aí? E aí? Aí eu fico naquela história, não estou legal durante a lei. Quando você não anda em obediência, queridos, a sua preocupação ela dobra. E aí, em vez da gente descansar, a gente começa a se preocupar. Aí vamos para o nosso cotidiano. A gente vai e compra, vamos dizer, uma casa. Passou, mas a gente não tem condições de pagar. E aí? A gente começa a pegar. A gente começa a se preocupar. Entendeu, Ricardo? A gente começa a se preocupar em entrar nesse estado que é fora do comum. Mas eu digo uma coisa a você hoje aqui. Quando a gente começa a obedecer a Deus, começa a obedecer aquilo que Deus está falando aos nossos corações, a gente nunca vai se arrepender. A gente só tem que contar vitórias com Cristo. Sabe por quê? Deus só nos leva ao melhor local. E aí eu começo a voltar quando Deus manda aqueles homens para o mar. Talvez na cabeça dele podia, Deus mandou, como é que ele vai? Mas ele foi entrar e foi para o mar. E aí, Deus vai encontrar como? E aí a palavra diz que Jesus ele pega e vai chegar depois aos discípulos. Quando Jesus chega aos discípulos, aí é que eu entro numa chapaceira, como diz o Luiz Hermínio, sem tamanho. Sabe por quê? Se eu estou dentro de um barco, de noite, no escuro, sem nada a ver, vem um vulto andando por cima do mar, eu vou pensar que é o quê? Ou eu pulava no mar, ou eu ia para dentro do porão do navio, das duas uma. Mas nunca esperaria que era um milagre para me testar. E aí é outro ponto da mensagem que eu quero colocar para vocês. Sabe que muitas vezes a gente está esperando aquele milagre que seja um milagre racional. A gente obedece, está no crivo, mas é o seguinte, a gente começa a pensar nas possibilidades. Deus, olha, aquele dinheiro tem que entrar para poder pagar a conta. E se não entra, Deus não vai operar o milagre. Porque a gente começa a trazer que o milagre ele tem que ser uma coisa racional. O trabalhar de Deus em nossa vida, ele tem que se limitar àquilo que a gente pensa. A gente começa a controlar as ações de Deus. E aí eu começo a conversar com vocês, trazer para vocês, aliás, algumas conversas que eu tive com muitos estudiosos.
gente que conhecia muito, não só da Bíblia, mas que conhecia muito do universo acadêmico. E aí eu conversando com um doutor em História, na Universidade Federal do Paraíba, e ele dizendo, eu não acredito em Deus, eu já li muito a Bíblia, já li a História, eu não acredito em Deus. E a gente começou a ter um diálogo sem tamanho. E ali eu disse uma coisa, para encerrar a conversa, eu vou dizer uma coisa a você. Se no final dos tempos Deus não existir e eu crer e tu não crer, a gente vai estar no lucro. Mas se Deus existir e tu não crer e eu crer, quem vai estar no lucro sou eu e tu vai estar lascado. E aí eu disse assim, até nessa questão do raciocínio lógico que você quer ter, eu vou ter vantagem. E aí, querido, sabe o que acontece? Eu pensava que depois daquela palavra o cara ia se levantar e ia, olha, glória a Deus, eu quero. E nada, querido. O cara ficou mais ateu do que eu pensei. E eu pensava que o meu poder de argumento ia trazer ele à conversão. E eu ficava, e eu tinha altos papos com ele, mas não adiantava. Aí o que aconteceu? Um dia ele disse que estava passando numa igreja e escutou um hino de infância. E ele entrou na igreja e se converteu ao Senhor. Glória a Deus. Eu só vim saber depois de muito tempo. E aí, às vezes, a gente quer, até nessa questão, a gente quer controlar Deus, como é que ele tem que fazer. Se eu estou no barco esperando Jesus Cristo, olha, Jesus Cristo tem que vir no jet ski para eu saber quem é ele, né? Ou Jesus Cristo tem que vir no iate para dizer, cara, eu sou o Todo-Poderoso, entra aí que eu vou te levar para o céu. Sabe, mas parece que entra nessa, a gente está entrando na questão que o meu raciocínio, o seu raciocínio tem que ser lógico para um milagre. Eu quero dizer uma coisa a você, se Deus tiver que fazer coisas extraordinárias para conquistar você, ele vai fazer. Se Deus quiser arrebatar você para levar você a entender uma coisa, ele vai fazer. E aí eu começo a pensar no retiro. Eu digo que a gente lutamos juntos para que a igreja venha se organizando. Pá, e vamos fazer projeto, vamos fazer aquilo. Queridos, quando eu estava no primeiro culto, que eu estava tocando e cantando, eu senti aquela atmosfera dobrar, passar do sobrenatural. E aquela coisa assim, Deus falava para mim tremendamente, eu não tive nem tempo de conversar com as pessoas. Era tanta coisa que eu senti dobrado em atmosfera de a igreja agora rompeu. Eu senti que a igreja rompeu. E aí Deus falou no meu coração, não é como você quer, como eu quero. Eu só preciso obedecer para entender o milagre que Deus vai fazer em minha vida. Às vezes a gente está com alguém doente em casa e a gente às vezes quer, olha, vamos levar para aquele médico fulano e tal. Ou às vezes a gente chega aqui, está um profeta de Deus aqui, olha, manda ele orar por mim, botar a mão na cabeça que eu vou ser curado. Querido, eu quero dizer a você que pode até ser, mas também não pode não ser. Sabe por quê? Deus vai nos testar até o final para que o milagre aconteça através da nossa fé. Sabe por quê? Por mais que os profetas de Deus venham aqui colocar, orar, a cura, o milagre só vai acontecer na vida quando eu colocar o exercício da minha fé em prática. Sabe por quê? O que parece? As pessoas vêm orar, as pessoas estão jejuando, estão orando tudinho, estão fazendo tudo, chega aqui para orar, o cara, eu quero curar, que quer que o cara faça manifestação. Querido, não é assim que acontece. Eu tenho que crer. A palavra diz o quê? Que eu tenho que ter fé. A obra sem fé é morta, e a fé sem obra também é morta. Então eu preciso exercer a minha fé em função. Olha, Deus vai me curar. Eu tenho certeza disso. Não sei como, mas Ele vai me curar. Eu vou lá na frente. Se Ele quiser me curar, tudo bem. Se Ele não quiser, vai me tratar. E aí vai me tratar de que jeito?
Vai tratar de várias formas. Eu me lembro de uma situação, eu vou dizer uma coisa aqui, querido, quando você vive muito tempo na igreja, você vê e ouve muita história de crente, e é bom para na hora das mensagens. Então vai capturando aí. Eu me lembro de uma irmãzinha na minha igreja de origem, não vou falar porque vai para a internet, que ela ia para a igreja e começava, aleluia, glória a Deus, e começava a sapatear, gritar, mas tu ia conversar com ela, ela dizia, a provação está grande, estou esperando Deus fazer um milagre e tal, mas ela ia para tudo que era gente, do jeito de orar, de tudo, ela ia, mas não mudava nada nela. Chegou um certo dia na vigília, veja só, gente, não vá brincando com Deus não, que um dia Deus me pega. E eu estou dizendo isso com toda a autoridade. Se você brinca com Deus, um dia Deus vai requerer de você. Ela está sentada na vigília, a vigília que a gente fazia lá era de 10 até 5 da manhã. Quando chegou às 2h30, ela dormiu. E do lado dela tinha um cara que dava glória a Deus, mas tão alto, o cara, eu não sei a medida do tamanho dele, porque eu já sei que eu sou um pouco gordinho e altinho, mas eu era mais novo, mas ele devia ser da minha altura, mas o cara era forte, e tinha um vozeirão, que o cara todo falava, glória a Deus, se abalava a igreja lá cabe em cerca de 1.000 a 1.200 crentes, mas na vigília aí um pouco, como sempre vai, na vigília só vai aos poucos, que quer adorar a Deus. E essa irmãzinha estava lá sentada, e a vigília toda em silêncio. Aí o pastor foi pregar, aí o cara se sentiu mexido pelo Espírito Santo de Deus, olha. Na hora, o cara pegou e disse, glória a Deus! Ela pulou e disse, eu estou aqui, Senhor. Então, queridos, nós está parecendo que a gente está vivendo nessa questão de milagre. Parece que a gente quer ser surpreendido por algo que é aquilo que a gente não faz. Queridos, eu quero dizer a você que não vai acontecer. A minha fé, ela tem que ser exercitada para que o milagre venha a ser restaurado. Sabe por quê? A gente fica, às vezes, querendo milagre e fica. E Deus vai fazendo outros milagres que a gente não consegue perceber. Obediência, como a gente falou. Deus começa a tratar no caráter. Eu não sei porquê, mas nós somos levados só a obedecer e falar em amor quando a gente está doente, meu amigo. Quando a gente está doente, precisando, aí ele fala assim, minha querida, eu te amo. Oh, minha filha. Aí começa tudo a ficar mansinho. E aí aquela coisa, a gente esquece de ver o milagre que Deus está fazendo para restauração, para que o milagre não seja a pedra de tropeço, e sim uma restauração por completo. Aí vamos pensar agora, Jesus sobre as águas. Que milagre é esse? Talvez você possa dizer assim, Paulo, o milagre é de andar sobre as águas. Será? Eu enxergo no seguinte, que o milagre é um homem natural, sem ser superior, acreditar no Criador e dizer assim, eu creio que tu pode fazer um milagre na minha vida e eu quero pular aqui desse mar agora. E a gente parece que a gente está chegando na piscina, em vez de, como a gente quer andar sobre as águas, a gente está querendo é flecheirar, porque aí quer por debaixo do mar. E Jesus fica falando, tu não vai aguentar o fôlego, e tuas pernas e tua mão vai cansar. E Jesus fica falando, cara, eu quero te levar para o sobrenatural. Eu quero te levar a coisas que você não enxerga. Eu quero fazer você andar sobre as águas. Sabe por quê? Quando a gente começa a andar sobre as águas, a gente vai ter um testemunho para profetizar. A gente tem um exemplo vivo aqui, a Helen. Ela chegou aqui sem andar, sem nada. E aí o quê? A gente queria que ela andasse e voltasse a andar. E aí Deus profetizou e orando tudo. Beleza. Qual foi a obra de Deus? Deus não só restaurou a condição física, mas como também falar.
Glória a Deus. E a gente vê uma menina hoje falando, glória a Deus, atuante na igreja, porque ela vai para a escolinha, ela fica. Quando ela começou a vir aqui, a gente tinha que pegar no braço dela para ela poder sentar. Hoje ela anda, ela vai, ela fala. E esse é o tipo de milagre que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas a gente parece que quer ficar. Olha, Deus, tu tá vindo aí, Deus, olha, me faz ter um fôlego para que chegue aí até ti. A gente quer pular de flecha. Quer pular de cabeça na água para poder sair lá em Jesus. Jesus querido, olha para cima. Eu estou aqui querendo te ajudar. Vem que eu quero te levar para algo sobrenatural. Algo que você não entende. Algo que quem pode sair só é o mestre. Eu me lembro de um cara aqui da nossa igreja, que ele estava com uma dívida. Veja só como é que é a história. Ele fez uma dívida por causa da empresa dele. E ele não ia pagar mais muito tempo. Eu estou dando até esse testemunho que é o dele. E aí, quando ele não aguentava mais, mas era um cara que dava dízimo. Não podia ver ninguém faltando na igreja. Cara, eu quero te ajudar. E com a dívida lá. E aí chegou o patrão, olha, eu quero pagar, não tenho condições. Sabe o que o patrão virou dele e disse assim, querido, deixa eu entrar no acordo contigo. Aquela loja que você não atende, que sou eu que atendo, a comissão que eu ia passar para você, eu pago o que tu está devendo. E aí a dívida foi paga. Se o cara se mexeu uma palha. Sabe por quê? Que ele criou a obediência, fez a execução e deixou Deus a ver existir o milagre. E parece que a gente está lutando contra Deus. Eu acho uma coisa impressionante. É que parece que a gente está travando uma batalha tremenda com Deus. Deus está dizendo, olha, é só obedecer. E a gente fica querendo desobedecer. Querido, olha, Deus está dizendo, querido, vai na igreja que tu vai se alimentar. A tua alma vai se renovar. Tu vai ser cheio do Espírito Santo. Deixa que ainda mais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente fica, Senhor, no nome de Jesus, eu estou com dor de cabeça, eu não aguento, eu não venho. Senhor, porque o culto é muito maçante e não sei o quê. E começa a botar empecilho. E a briga começa a ser entre você e Deus. Mas eu creio que isso aqui não acontece aqui não. Amém? 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 Porque Deus já nos trouxe a revelação. E quando Deus traz a revelação ao nosso coração, a gente está pronto para caminhar, para receber o milagre. Amém? Amém? Você vai mergulhar ou vai andar sobre as águas? Tu vai andar sobre as águas? Tem certeza? Eu quero dizer uma coisa, quando Pedro pulou sobre as águas, ele pulou, ele começou a Jesus, acho que ele pensava, meu Deus do céu, estou fazendo uma coisa que nem um homem faz. E ele começou a se maravilhar, mas depois ele começou a perceber o vento e afundou. Mesma coisa está acontecendo conosco. A nossa geração é muita gente que não lê a palavra e se apodera dela e começa a fraquejar na fé. Porque não somos firmados, igual a pregação do Fred semana passada, na rocha. Começamos a nossa casa a ser firmada na areia, onde que o vendaval vem, derruba. E aí parece que a gente vive uma manifestação de milagre momentânea da nossa vida. A gente não goza dela até o resto dela. Mas sabe o que é? É bem parecido isso com Pedro. E aí o que é que tem? Pula na água, anda, mas afunda. Não viveu o milagre? Quando Deus dá uma coisa, ela se torna perdurar. Sabe por quê? Se perdura onde? No coração e na mente. Sabe por quê? As coisas materiais se passam, mas o que Deus faz não passa. Porque o milagre fica aqui relembrado até o resto da sua vida. Eu falo disso, sabe por quê? Na Grécia Antiga, eu não sei quantos já viram esses filmes de Grécia, de grego, onde é que espadas vai. E a glória dos caras era morrer em batalha. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque quem morria em batalha morria com a glória. Sabe por quê? A sua história era contada para frente.
E parece que o que Deus faz na nossa vida termina ali. A gente não começa mais a acreditar em Deus. Eu vou na igreja porque eu vou para lá, eu pisei no milagre. Deus me deu um carro e agora acho que vou ficar em casa. Aí começa a bater o carro, começa a dar um bocado de tranqueira e eu deixo o carro para lá. E parece que o milagre começa a virar em outra situação, em maldição. Quantas pessoas estão entrando na igreja hoje, recebem um milagre e vão embora? Queridos, o milagre de Deus não acontece só ali não. Deus quer te levar para um patamar de milagres, onde haverão sucessões de milagres. Diga amém. Amém. Ah, não escutei, amém? Amém. Glória a Deus, eu pensei que estavam dormindo. Deus vai me levar a um patamar de sucessão de milagres. Sabe o que é? Deus, quando Ele começa a operar um milagre, Ele começa a restaurar a família, Ele começa a te dar bênçãos, Ele começa a restaurar o teu espírito, Ele começa a levantar você para o ministério. Eu estava conversando com um certo jovem, casal, né? Eu sou jovem, minha esposa, mas era outro jovem. E aí ele dizia assim: olha, eu quando tiver 45 anos, eu vou me aposentar e daqui a 3 anos eu vou ter meu filho, eu já estou comprando brinquedo e eu já estou tendo dinheiro, tal. Queridos, isso é uma bênção. Quem consegue planejar é uma bênção. Mas para quem é cristão, eu virei para ele e disse: não, querido, eu quero dizer a você que nunca mais você vai se aposentar. Ele virou para mim com a cara tão triste que eu fiquei assim, não me entenda mal, sabe por quê? No dia que tu se aposentar, tu entra no outro trabalho. Certo? No outro trabalho de ser cristão. Porque quando a gente entra para ser cristão, Deus nos dá um milagre, mas está na hora de trabalhar para Cristo, para que outros milagres venham em nossa vida. E a gente vai começar a prosseguir em Cristo. Sabe por quê? Deus vai fazer com que o seu milagre se perdure. Porque é daquele milagre que vem outro, que vem outro, que vem outro, e começamos a viver. E aí Jesus para ele, por pé na funda, ele diz: Pedro. Ele diz o que, queridos? Homem de pouca fé. Não é pouco café não, pouca fé. É homem de pouca fé. O que Jesus quis dizer isso com Pedro? Olha, Pedro, querido, eu só quero que você fique os olhos em mim. Nessa noite eu tenho uma coisa para dizer a você. Enquanto os nossos olhos estiverem fitados em Jesus Cristo, as coisas serão milagres. Mas quando os nossos olhos fitados em coisas, em pessoas, começamos a ruir, que nem as muralhas de Jericó. Precisamos ter uma posição perante Deus e adorá-lo e segui-lo. É o nosso alvo. Não existe outro. Deus vai nos levar a um patamar sobrenatural. Eu creio que alguns dessa igreja aqui já não vão estar mais na igreja daqui a 5 anos. Deus vai levar para outros trabalhos. Deus vai levantar na terra. Deus vai fazer que prossigam. Porque o trabalho da igreja não é guardar os fiéis, não. Olha, os pastores ficam com ciúme tremendo. Quando os fiéis vão viajar, não, eu quero que não, queridos. Deus projetou a igreja para que possamos sair dela. Possamos gerar outras ovelhas, gerar filhos espirituais. Porque existe nosso crescimento natural é crescer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. E existe um crescimento também na nossa caminhada cristã, que é o mesmo crescimento. A gente nasce em Cristo, cresce, aí vem a reprodução de filhos e depois chega a hora de ir embora para o céu. Sempre que a gente não morre, a gente vive na glória. E a minha pergunta hoje à noite aqui: você vai querer pular no mar ou ficar no barco? Aí você muito diz assim: eu quero pular no mar. É, porque tu não viu o mar. Pular naquilo que é
é muito bom. Agora pular acreditando em Deus é outra história. Sabe por quê? Você, os seus ideais, tudo aquilo que você pensa, o que acha, poder e tudo, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Eu gosto de uma música do Thales agora que diz assim: nós não temos nada a não ser a promessa de Deus. Somos apenas mordomos do Senhor Jesus Cristo. Não somos alguém que possamos ter carro, possamos ter casa, mas esse não é o propósito de Deus em nossas vidas. O propósito de Deus na nossa vida é levar um milagre para vivermos e reproduzirmos esse milagre. E as coisas que chegam materiais em nossas mãos, elas são passageiras, querido. Querido, quem compra um carro hoje numa concessionária, quando sai dela já não vale o mesmo valor. E a gente fica nessa busca, o mundo gritando no nosso ouvido, ó, status, 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 status. E a gente fica engolindo. Querido, para no nome de Jesus. Deus quer que você cresça em outra coisa. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos crescer. Vamos entrar no mundo, na realidade espiritual. Não estou dizendo, Paulo, tu está falando que é só... Não, vamos entrar em um equilíbrio onde Deus vai operar não só na igreja, mas na tua casa, no teu trabalho. E aí, Deus, por intermédio de obediência, acontecerão todas as coisas. Amém? Amém. Eu me lembro do hippie. Hoje eu estou me lembrando de muita coisa que acontece mediante dessa mensagem. E o hippie, falando para um monte de jovem em Recife, os atletas de Cristo, que ainda é muito forte, ele chegou a falar sobre essa passagem. Mas ele disse que Pedro olhou Jesus e disse: meu irmão, que onda é essa, velho? Jesus sobre as águas. Jesus olhou para Pedro e disse: oxe, meu irmão, vem nessas paradas? Pedro pegou e pulou e foi nas paradas de Jesus. Quando Pedro afundou, o hippie disse: oxe, está vacilando, né? Jesus levantou o hippie. Mas aí, o que aconteceu? É que a palavra não deixou de ser dita. Sabe o que a gente está fazendo com o que Deus está nos dando? A gente está parecendo aqueles tonel. Aqui tem tonéis que se chamam, ou são barris? Barris, né? A gente está fazendo, a gente está se alimentando, está ficando tudo gordo espiritual. Tudo gordo. Aí o milagre fica só naquele milagre. E fica. Querido, quando o milagre vem, querido, começa a testemunhar, começa a dar glória a Deus, começa a passar. Olha, Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na tua. Começa a profetizar na vida do irmão. Sabe por quê? Deus não te dá bênção para ficar calado, não, é para falar. Qual o milagre que você quer que faça na sua vida hoje? São tantos, né? Luciana está ali sentada com o marido, com o Rodrigo, casal abençoado. Eu me lembro da história desses dois. Um ano atrás, tentando ter filho, E os irmãos vinham: olha, você vai ter filho. E começava, ela sofreu muito. Mas chegou a hora de ter um filho. Sabe qual é a manifestação de Deus? Porque ela recebe o milagre e a gente recebe por tabela. Glória a Deus. Sabe por quê? A alegria delas passa a ser a nossa alegria. E a restauração começa a ser o corpo de Cristo. A gente começa a viver o milagre dos outros a partir do que se fala. Se fica calado, ninguém vive. Estão prontos para começar a profetizar e haver milagre, e falar e testemunhar? Obrigado, Ricardo. Estão prontos para testemunhar, queridos? Amém, glória a Deus. Que essa palavra hoje, queridos, seja algo marcante em suas vidas. De vez.
Comece a trazer a Jesus Cristo. Eu quero ver milagres. Eu quero ver coisas sobrenaturais. Paulo vai dizer uma coisa muito interessante que diz assim: não se detém as coisas dessa terra, porque elas são passageiras. Se detém as coisas de cima, porque elas são eternas. Busque a Deus de todo o seu coração. Mude a história da sua vida e da sua família. Seja um exemplo, testemunhe. Olha, Deus mudou a minha vida, transformou o meu caráter. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso, porque Deus está me mandando falar. Eu fui para o enterro hoje, que queridos, só a graça de Deus. Uma pessoa faleceu, eu saí direto do acampamento para o enterro. Quando eu cheguei lá, querido, gente, mas muita gente. Quando eu entrei na capela, um calor, parece que eu estava verdadeiramente no inferno, lá dentro, porque não demorei 5 minutos de sair. E aí eu peguei, sentei e fiquei olhando as pessoas conversarem. E começava a rir. E não sei o que, a gente vai passar aqui com o jipe, com não sei o que, no enterro. E o outro começava a dizer uma piada, outro na frente, perto do caixão. E Deus começou a me revelar coisas assim. Eu disse, a moral foi embora. Ninguém se compadece mais do próximo. Parece que aquele que foi embora, já foi, está com Deus, agora quem fica sou eu. Queridos, aqueles que vão fazem parte da sua história. E para você poder contar o milagre, eles estarão na sua história. E o que é que você vai fazer? Ou você entra para o clube que vai zombar e não vai ter respeito, ou você entra e tem respeito e começa a profetizar sobre o milagre. E eu digo aquela coisa a você: a gente está andando na contramão do mundo. Andar na contramão. Quantos já foram aqui no Rio São Francisco? Já foi no Rio São Francisco? Obrigado, uma aula assim. Jean, a correnteza é forte ou não é? Muito forte. Está aqui um rapaz que já foi lá. Você chegou a entrar, Jean, no Rio São Francisco? Meu Deus, você para na beira do Rio São Francisco, parar, a água vai levando para trás. É uma correnteza tão forte. No entanto, se eu estou aqui, eu quero sair lá embaixo, eu pulo aqui desse lado e nado, mas a correnteza me leva para lá. E mesmo assim a nossa vida, temos que andar na contramão do mundo. O mundo não quer saber de milagre não, meu amigo. Você fala que é milagre, as pessoas não sabem nem o que é isso. Você fala assim, começa a profetizar, Deus vai ler. Isso vai te dar o quê? Acho que esse cara começa a dizer assim, esse cara está ficando doido. Esse cara não sabe nem o que pensa. Mas aqueles que estão em Cristo renovam-se as suas forças, terão asas como águias, visões como águias, correrão e não se cansarão. Querido, eu quero dizer que você é um vencedor em Cristo Jesus. Quero dizer que a sua fé está sendo restaurada a cada dia. As suas forças estão sendo renovadas a cada instante. Sabe por quê, queridos? Porque você está prestes a entrar no milagre do Senhor. Deus está trabalhando na sua alma para poder você vivenciar o milagre. E para isso tem que viver as etapas de milagre. Saia hoje daqui querendo andar contra o Rio São Francisco, na contramão do mundo. Pai, eu vou dizer a você, se você falar 5 pessoas no mundo, acho que as 5 vão duvidar de você. Mas no dia que você receber o milagre, o rio vai correr ao contrário com você. Quando a gente começa a viver o milagre, as pessoas que estavam fazendo correnteza para trás, ela começa a lhe ajudar a ir para frente. Sabe por quê? Elas querem receber o que você recebeu. Aí você diz assim, queridos, você vai receber, mas vamos andar comigo.
Eu quero te mostrar um Jesus que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que trouxe o milagre da minha vida. Sabe por quê? Eu não quero só viver o milagre não, mas quero viver todas as etapas do milagre. Amém? Deus te leva a locais surpreendentes. Deus é o Todo-Poderoso. Ele faz com que a correnteza do rio mude para que você ande no propósito. E aí, queridos, aí vem a parte mais gloriosa. É quando você recebe um milagre, o rio muda a correnteza e eles começam a andar com você. Aí você vai viver choro, alegria, tristeza, prazeres da vida, tudo com eles. Que coisa melhor? Tem não. Sabe por quê? Quando você começa a vivenciar esse milagre, eles passarão a receber o milagre. Aí quando ele recebe, a vitória é sua também. E aí você começa a dar glória a Deus. Deus me usou para aquela vida. Glória a Deus, vamos andar. Porque aí o milagre, jamais, queridos, jamais. Deus não é um Deus egocêntrico. O seu milagre, ele vai gerar bênção não só para você, mas para todos. Quando eu digo assim, eu fico pensando, se um cara ganhasse na Mega Sena, ele só não ia desfrutar. É a família que desfruta. E aí eu digo a você, e algo que é melhor que a Mega Sena é o Senhor Jesus Cristo. Ele renova suas forças, Ele nos dá ânimo, restaura o nosso lar. O dinheiro, ele pode vir na sua mão, mas não restaura a sua fé, não restaura o seu lar, não restaura a condição de você de vida. Mas Jesus Cristo entra no seu lar, Ele renova você, deixa você mais bonito, Ele emagrece você. Sabe por quê? Deus se preocupa com você. Ele traz responsabilidade à nossa mente, e Ele vem renovando o nosso interior. Sabe por quê? Porque Ele sabe que é dificuldade para a gente e Ele quer fazer o milagre. Tudo que é difícil, Deus fala, vai, porque vai romper, e quando romper, o milagre de Deus acontece, as pessoas entrarão e verão o que Deus fez na tua vida. Eu me lembro da minha avó, olha, era dirigente de ciclo de oração. Nunca vi uma pessoa orar tanto igual a minha avó. Se eu orasse um texto do que ela ora, eu acho que aconteceria muita coisa na minha vida. Mas era uma mulher temente a Deus, tremendamente temente a Deus. Se ela orava e chegava carne e arroz, ela dividia para a casa dela e mais para 3 casas. Veja só. E aí o milagre acontecendo. E ó, quem ela mandava? Os irmãos da igreja? Ela mandava não só os irmãos da igreja, não, mandava para o terreno de Umbanda, mandava para a gente que não era crente, começava a distribuir alimento. E aí dentro da casa da minha avó, estava lá os terrenos de Umbanda tomando mamuzá. Tava todo mundo. Os terrenos de Umbanda ficavam tocando perto da casa dela, ela nem dormia direito, mas ele ia lá tomar café. Sabe o que aconteceu, querido? Olha, 3 homossexuais que tinham salão de beleza, Umbanda e mais 5 famílias que nem caminhavam no Senhor. No dia que ela morreu, foram para a igreja para ver o enterro. Lá no enterro foi algo tão arrebatador que a turma começou a andar com Jesus. Quem era homossexual deixou de ser, mudou o nome na placa do cabeleireiro e começou a mudar a vida das pessoas. Sabe por quê? Quando Deus vai operar o milagre, Ele rompe a aurora. Se Deus tiver que levar você para poder vivenciar alguns outros vivenciar milagre, Ele vai fazer, querido. Sabe por quê? Deus tem a responsabilidade do corpo crescer. E Deus vai fazer isso toda hora. Sabe por quê? Deus não só se preocupa conosco, mas com todos. Amém? Amém. Deus hoje assim me levou a lembrar coisas que foram muito engraçadas na minha vida, mas que foram muito marcantes. Vou dizer, com tudo que aconteceu, milagres aconteceram na minha vida, glórias tremendas que vivenciei só eu e Deus. Hoje de manhã foi uma delas, onde Deus me ministrou, mas só estava eu e Deus ali.
coisas tremendas a acontecer. E eu digo a você, queridos, eu não só quero que aconteça comigo, mas eu quero que aconteça com vocês. Porque Deus tem uma fonte incessante de milagre. E Ele nos abençoará sempre. Porque Ele nos ama. Amém? Senhor nosso Deus, queremos te louvar e bendizer o teu nome. Te agradecer por esse momento tão precioso em tua presença, Senhor. Que venha nos encher a cada dia e a cada instante, Senhor. Que seja o teu amor em nossas vidas. Não deixa que essa palavra entre os nossos corações e morra, Senhor. Mas que ela crie vida, Senhor. Caia em terra fértil, Senhor. No nome de Jesus.